Olá, olá, estudante, professor Mário Jonas aqui. Vamos dar continuidade à nossa aulinha de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Na aula de hoje, iremos resolver alguns exercícios. Vem comigo. Então, olha só. Pegar o primeiro exemplo aí. No reflorestamento de um parque, 3 pessoas plantavam 5 metros quadrados por dia. Devido à necessidade de plantio mais eficiente e rápido, foram contratadas mais 4 pessoas. Todas com o mesmo desempenho, sendo assim, qual será a quantidade de metros quadrados de área reflorestada por dia? Então, peraí. 3 está o número de pessoas e aqui é a área, tá? Pessoas a área em metros quadrados. Então, eu sei que 3 pessoas plantam 5 metros quadrados. Foram contratadas mais 4 pessoas. Antes eu tinha 3, mais 4, agora são 7. Isso corresponde a quanto? X. Agora vamos lá. Eu aumentei a quantidade de pessoas. Eu vou aumentar a área plantada ou diminuir? Vou aumentar. Tá vendo? Olha, aumentou. São grandezas diretamente proporcionais. Quando são grandezas diretamente proporcionais, nós vamos multiplicar cruzado. Então, 3 vezes x é 3x. Isso é igual a 5 vezes 7, dá 35. Bom, 3 está multiplicando, vai passar dividindo, vai ser 35 dividido por 3 metros ao quadrado. Ah, professor, posso fazer divisão? Até pode, mas daí vai dar uma dízima periódica. Deixa assim, mais simples, tudo bem? Então, se foram contratadas mais 4 pessoas, quer dizer que a área a ser plantada vai ser de 35 sobre 3. Isso daí é um pouco maior, maior do que 11 e um pouco menor do que 12, tá? E é natural, porque eu mais do que dobrei a quantidade de pessoas trabalhando. Então, é natural que mais do que dobre a quantidade de área plantada por dia. Então, neste caso aqui, são grandezas. Então, são grandezas diretamente. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, vou colocar aqui, ó. Diretamente proporcionais. Então, se são diretamente proporcionais, nós podemos multiplicar cruzado, que foi o que nós fizemos na nossa última aula. Próximo exemplo. Inicialmente, havia 5 metros quadrados de plantio por dia. Porém, não sabemos a quantos metros quadrados que será cultivado pelas 7 pessoas. Então, representaremos esse valor por x. Então, vamos pensar aqui no seguinte. No nosso problema anterior, não foi exatamente isso aqui que eu fiz? Ó, aqui é só uma explicaçãozinha desse meu exemplo, que foi o que eu trabalhei com vocês. Então, eu sei que 5 metros quadrados é por 3 pessoas. Então, por 7 pessoas, representaremos isso por x. Perceba que aumentei a quantidade de pessoas, então preciso aumentar a quantidade de área, vou naturalmente aumentar a quantidade de área plantada. E aí conseguimos identificar. Toda vez que são grandezas diretamente proporcionais, nós multiplicamos cruzado. Muito bem. Em uma granja com 600 porcos, 950 quilogramas de ração duram exatamente 8 dias. Caso a granja tivesse 100 porcos a mais, essa mesma quantidade de ração duraria quantos dias? Vamos lá. Nós temos 600 porcos. A quantidade de ração não vai mudar. Então, a quantidade de porcos e aqui a quantidade de tempo. O tempo é dado em dias. Então, duram 8 dias. Caso a granja tivesse 100 porcos a mais, ou seja, se eu tivesse 700 porcos, lembrem-se que a quantidade de quilogramas é a mesma, ela não vai mudar. Eu vou conseguir atender esses 700 porcos em quantos dias? Notem o seguinte, eu tenho a quantidade de ração que ela é fixa. Se eu aumento a quantidade de animais ali a serem atendidos pelaquela quantidade de ração, que é uma quantidade fixa, eu vou conseguir atender essa quantidade de animais mais tempo que antes ou menos tempo? Menos tempo, né, pessoal? Porque eu aumentei a quantidade de bocas comendo uma quantidade fixa de comida. Se eu aumento a quantidade de animais ali comendo,
Quer dizer que meu tempo para atender essa quantidade de animais vai diminuir. Então, são grandezas inversamente proporcionais. E grandezas inversamente proporcionais, nós não multiplicamos cruzado, nós multiplicamos direto, não é isso? Então, vamos lá, ó. Aqui você pode facilitar, ó, a quantidade de zeros, tá? Na mesma coluninha. Então, isso aqui vai ficar 7 vezes x é igual a 6 vezes 8. Bom, 6 vezes 8 dá 48. Então, 7x é igual a 48. O 7 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ser 48 dividido por 7. Isso daí dá um pouquinho menos que 7. E é natural que seja um pouco menos que 7. Afinal, se eu aumentar a quantidade de porcos, eu não vou conseguir atender todos eles durante os 8 dias. Eu vou ter que diminuir a quantidade. Belezinha? Tranquilo? Então, olha só. Próximo exercício. Na verdade, agora é uma atividade. Atividade 1. Observe as situações a seguir, identifique e responda dizendo quais grandezas são proporcionais, diretamente ou inversamente, e quais não são proporcionais. Olha só. A quantidade de um produto comprado e o valor pago. Item B, a quantidade de água utilizada para tomar banho e a quantidade de água utilizada para lavar a louça. C, a vazão da mangueira do caminhão de bombeiros e o tempo necessário para esvaziar o reservatório. A idade e a medida da massa de uma pessoa. Então, vamos lá. A quantidade de um produto comprado e o valor pago. Vamos supor que não tenha desconto nem nada. Se eu comprar 10 produtos, eu vou pagar um certo valor. Se eu comprar 20 produtos, eu vou pagar um valor maior e proporcional à quantidade de produtos comprados. Considerando que aqui não tem desconto, tá, pessoal? Então, essa daqui são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Se eu pego esse produto aqui, aumenta a quantidade. O valor pago, ele vai ser o quê? Maior. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, são grandezas diretamente proporcionais. A quantidade de água utilizada para tomar banho e a quantidade de água utilizada para lavar louça. Gente, isso daqui não tem relação, tá? Então, isso daqui não são, então, não proporcionais. A vazão de mangueira de um caminhão de bombeiros e o tempo necessário para esvaziar. Vamos pensar bem aqui. A vazão. O que é vazão? É a quantidade de água que está vazando. Se eu aumento a minha vazão, o que acontece com o tempo? O tempo ele vai diminuir, porque quanto mais água está saindo, menor é o tempo para esvaziar esse reservatório. Belezinha? Então, quanto mais água saindo, menos tempo gasta para esvaziar esse reservatório. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, são grandezas inversamente proporcionais. A idade é a medida da massa de uma pessoa. Pessoal, olha só. Bom, a idade é a medida da massa. Ele está dizendo que uma pessoa jovem tem certa massa, uma pessoa, à medida que ela vai envelhecendo, ela vai aumentando ou diminuindo. Existe uma relação para isso? Não, né? Não existe uma relação específica para isso. Então, essas grandezas, elas não são proporcionais, tá? Então, elas não são proporcionais. Então, não proporcionais. Então, não são proporcionais. Vamos lá na atividade 2. Nas eleições para síndico de um determinado condomínio, apenas 16% do total de 400 condôminos compareceram para a votação. 16% do total de 400 condôminos compareceram para a votação. Então, qual é o total de pessoas que participaram dessa votação? Então, vamos lá. 400 corresponde ao meu 100%, tá? Então, 16% corresponde a X. Vamos pensar bem aqui. A minha porcentagem diminuiu. Então, a quantidade de pessoas que eu terei aqui vai ser uma quantidade maior ou menor? Vai ser uma quantidade menor. Regra de 3.
Simples, vou multiplicar cruzado, assim como os exercícios nós fizemos de porcentagem. Então, 100 vezes x, isso dá 100x igual, ó, 4 vezes 16. 4 vezes 16 dá 64. Acrescenta os dois zeros. Bom, 100 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ser 6.400 dividido por 100. Simplifica 2 em cima, 2 embaixo. X é igual a quanto? X é igual a 64. E para finalizar, mais um último exercício. Vamos verificar aí ó, a questão da velocidade, do tempo e da distância, né? Um automóvel está se movendo a uma velocidade de 60 km por hora e percorre 130 km em um determinado período de tempo. Nesse mesmo período de tempo, quantos quilômetros esse automóvel percorrerá a uma velocidade de 80 km por hora? Peraí. Em 60 km por hora, então vamos lá, velocidade. 60 km por hora, ele percorre uma distância em quilômetros de 130. Então, se ele anda a 80 km por hora, então, se ele anda a 80 km por hora, ele vai percorrer que distância? Peraí. Eu aumentei a minha velocidade. Eu vou andar mais quilômetros ou menos quilômetros? Mais quilômetros. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, podemos multiplicar cruzado. Como na coluninha aqui, ó, tem um zero em cima e um zero embaixo, no final do número, podemos simplificar. Então, 6 vezes x é 6x, igual a 8 vezes 130. Bom, 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 3 dá 24, sobe o 2. 8 vezes 1, 8, com o 2 que foi 10. Bom, o 6 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 10.000 e 1.040 dividido por 6. Isso daqui é a quantidade de quilômetros. Podemos fazer a divisão aí para determinar a quantidade de quilômetros, mas essa daí é a resposta, não precisa ficar sofrendo por conta disso não. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido e consigam fazer e desenvolver as atividades aí do material de vocês. Tchau, tchau.